Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vão entrando aqui na minha casa virtual. Cá estou eu para mais um direto semanal. Hoje trago-vos aqui algo que... Olá, Nuno, boa noite. Algo que particularmente eu gosto muito, que é... Vamos hoje falar aqui um bocadinho sobre cristais. Olá, Sara, boa noite. Vamos falar aqui um bocadinho sobre cristais, sobre o que é que são os cristais e o que é que eles nos trazem, em que é que nos podem ajudar, como é que os podemos utilizar. Boa noite, Nuno. Como é que os podemos utilizar e portanto, vou só aguardar um bocadinho para que possam entrar. Não vamos fazer um direto à partida tão longo como o habitual, mas vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é aqui o mundo dos cristais, por assim dizer. E normalmente reparam que eu trago sempre um cristal na mão, que é, neste caso, a uma selenite. Vamos começar aqui. Temos aqui alguns pontos. Tenho aqui alguns pontos que eu gostaria de abordar em relação aqui aos cristais. Começando aqui um bocadinho pela história dos cristais até chegarmos à nossa prática com os cristais, concretamente. Na prática, não só nós, seres humanos, temos um campo energético, como a própria Terra tem um campo energético. Tudo tem um campo energético. Tudo é circundado, por assim dizer, por um campo energético, por um campo eletromagnético. Então, na prática, o nosso próprio planeta também tem, não é? Também tem o seu campo energético e os cristais são elementos que fazem precisamente parte do seu campo energético. Nós, enquanto seres vivos, e já falámos isto num outro direto em que eu falei sobre chakras, em que falei sobre os nossos pontos energéticos, em que eu falei sobre o nosso campo energético e sobre o que é composto o nosso campo energético. E, portanto, temos aqui 3 pontos acerca do nosso campo energético, que se trata da nossa aura, portanto, que é o campo de energia que está à nossa volta, os nossos meridianos, que são precisamente o nosso canal, o canal por onde percorre a energia no nosso corpo, e depois temos os nossos chakras, ou os nossos pontos energéticos, que são precisamente os pequenos vórtices, ou as pequenas baterias que nós temos espalhadas pelo nosso corpo, que são então os pontos por onde entra e por onde sai energia. O que acontece é que muitas vezes há um desequilíbrio, não é? Na prática, aqui a nível dos vários corpos, porque depois a nossa aura e todo o nosso campo energético é composto por várias camadas. Nós não somos apenas o corpo físico que nós vemos, nós somos muito mais do que isso. Nós somos o corpo físico, somos o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo átmico, o corpo búdico. Temos imensas camadas que no fundo nos vão aproximando cada vez mais daquilo que é considerado o mundo espiritual. Então são essas camadas que nos compõem. Na prática aqui, falando um bocadinho aqui, reportando aqui um pouco a história dos cristais, desde sempre, e desde a antiguidade que os cristais são usados como amuletos, como talismãs, tiveram muita influência nos povos antigos, eram usados muitas vezes como proteção, precisamente, e nós vemos que ainda hoje nós fazemos isso, usamos os cristais precisamente, uma das formas é usá-los como proteção, precisamente, e portanto desde a antiguidade que os cristais são usados desta forma, portanto protegiam contra a pobreza, protegiam contra a doença, portanto eram usados e eram vistos desta forma, contra os fantasmas. Portanto, havia toda esta conotação que era dada aos cristais desde todo o sempre. Portanto, havia aqui esta relação, já desde a antiguidade, com o mundo espiritual. E, portanto, havia este transporte daquilo que era a energia dos cristais, já em associação com o mundo espiritual. Então, na prática, essa dinâmica com o mundo espiritual que os cristais têm, não era só na antiguidade, não é? Ela é transposta para o momento presente também. E também nós acabamos por fazer isso, não é? Também nós usamos muitas vezes os cristais para nos conectarmos ao mundo espiritual. Então,
Isto é um pouco daquilo que é a história dos cristais, portanto não é de agora que eles são utilizados das mais diversas formas e antigamente é curioso porque ainda a conotação espiritual que era dada aos cristais ainda era se calhar muito superior àquilo que nós damos hoje. Nós hoje conseguimos olhar para eles com um prisma de seres vivos, de seres que existem na natureza, que fazem parte da natureza, mas antigamente a conotação era muito mais espiritual, era muito mais de conexão ao mundo espiritual. Então, na prática, o que é isto, não é? O que são os cristais? Os cristais, na prática, são minerais. São minerais que surgem na Terra, que nascem, à proporção de outros elementos que nascem na Terra. São minerais que nascem na Terra, que podem ser utilizados, efetivamente, para a nosso favor. Nós podemos usá-los precisamente dadas as propriedades que eles possuem. Então, podemos usar, de acordo com os aspectos que os cristais têm, podemos usá-los a nosso favor. São minerais que têm características muito específicas e precisamente porque nascem na natureza, têm uma energia muito pura, têm uma geometria sagrada, ao contrário daquilo que nós pensamos, e muitas vezes a conotação que é dada é precisamente esta, que são pedras. São pedras, mas são muito mais do que pedras, e há vários tipos de cristais. Há cristais, há gemas, há vários tipos de pedras, por assim dizer. E, portanto, neste caso, de acordo com aquilo que nós precisamos, ou de acordo com a utilização que nós precisamos de fazer dos cristais, vamos, precisamente, buscar aqueles que nós precisamos. O que é que eles têm? Eles têm toda a energia concentrada na sua geometria sagrada, na sua constituição. Ao contrário daquilo que nós imaginamos que pode ser um cristal, por exemplo, que não tem propriamente, que não está lapidado, por exemplo, mas ele não precisa de estar lapidado. A perfeição na sua constituição está em cada átomo, por assim dizer, que está na sua constituição. O formato que ele tem, a geometria que ele tem não é por mero acaso, portanto não é porque possa estar partido ou porque possa ter sido tirado da natureza de uma determinada forma que ele perde as propriedades, não perde. Na prática, a terapia, a cristaloterapia, vai precisamente usar a energia, usar o potencial que os cristais têm para potencializar em nós também, para trabalhar em nós, precisamente para reenergizar, por exemplo, novamente o nosso sistema energético, para trabalharmos precisamente aquilo que é a aura, os meridianos, os chakras. Portanto, no fundo, vamos reequilibrar o nosso corpo usando novamente a energia dos cristais. Então, é no fundo colocarmos a funcionar novamente o nosso sistema energético a funcionar corretamente. Na prática, não é necessário nada de especial para trabalharmos com cristais. Precisamos sim de, como em tudo na vida, colocarmos a nossa intenção, o nosso foco ali naquele momento, naquilo que nós queremos efetivamente trabalhar com os cristais, para potencializar os seus efeitos. Na prática, como é que se começa? Não é? Ou seja, começamos por limpar um cristal. Sempre que queremos utilizar um cristal, começamos por limpar. Isto porquê? Porque os cristais, precisamente porque são elementos da natureza e são elementos que têm uma vibração tão pura, eles também têm memória. Também têm uma memória celular. Então, onde quer que seja que o cristal esteja, ou tenha estado, ou nós colocamos, ou as pessoas com quem eles estejam em contacto, eles guardam na sua memória tudo aquilo que nós tivermos passado para eles, ou tudo aquilo que seja onde eles tenham estado e aquilo que eles tenham absorvido do exterior. Então, o primeiro passo é precisamente começar por limpar precisamente a memória do cristal, porque nós vamos querer provavelmente colocar-lhe outra intenção, trabalhar com ele, então é necessário primeiro que tudo limpá-lo. Limpá-lo até porque onde quer que seja que ele tenha estado, a memória que ele possa ter também pode carregar energia densa. Então daí que também seja importante limpá-lo. Como é que nós podemos fazer a limpeza dos cristais? Eu não vou entrar em muitos pormenores de como é que podemos fazer concretamente, vou dizer quais são os pontos, e neste caso nós podemos usar água normal, água corrente,
passá-los por água corrente. E, efetivamente, há cristais que nós temos que ter em atenção que não podem estar nem muito tempo debaixo d'água, ou alguns não podem sequer estar debaixo d'água. Este que eu tenho, que é uma selenite, não convém que esteja debaixo d'água, porque ela começa a desfazer. Claro que nós, não, mesmo que a coloquemos debaixo d'água, não vamos esfregar, mas não convém estar debaixo d'água, até porque as propriedades dela, não é porque ela é lavada que as propriedades dela passam a estar ativas. Ela já tem um poder de autocura, portanto tem as suas propriedades ativas por natureza. Outro, para além da água normal, da água corrente, podemos usar água com sal. Eu diria que não demasiado sal para não tirarmos as propriedades aos cristais, mas podemos efetivamente colocar numa tacinha, colocamos os cristais, mergulhamos em água e colocamos um bocadinho de sal grosso, por exemplo, e deixamos-los durante umas horas a limpar. O que vai acontecer é que eles vão descarregar completamente a energia. Pronto, porque depois o ponto a seguir é precisamente energizarmos os cristais e programarmos os cristais para aquilo que é a nossa intenção de fazer com eles. Outra coisa que podemos fazer para limpar os cristais é defumá-los. Da mesma forma que nós defumamos a casa, com o fumo do incenso, nós podemos precisamente limpar os cristais. E depois, por último, a seco, por assim dizer, nós podemos colocar os cristais uns ao pé dos outros, que eles não se chateiam, e podemos colocar, por exemplo, os cristais ao pé de uma selenite. A selenite tem um poder de autocura, assim como um poder de limpeza de tudo aquilo que a rodeia. Então, na prática, à semelhança daquilo que eu faço, que eu mantenho comigo normalmente para ir mantendo a minha energia, para ir limpando a minha energia, eu posso precisamente colocá-lo ao pé dos outros cristais, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Tudo depois varia de acordo com aquilo que cada um de nós sentir que é a sua forma de se identificar em termos de limpeza de cristais. Eu normalmente, por exemplo, quando compro um cristal, efetivamente eu coloco em água e sal e deixo ficar durante umas horas, precisamente para descarregar completamente a energia, porque eu não sei onde é que o cristal andou. Mas depois, das vezes a seguir, quando eu sinto que o cristal precisa efetivamente de limpeza, e tudo depende de como é que nós vamos dar a utilização ao cristal, se vai ser utilizado para terapia, se vai ser utilizado para uso doméstico. Se for em terapia, ele deve ser limpo todos os dias. Se for para uso doméstico, podemos limpá-lo uma vez por semana. Ou então, se ele também estiver num sítio em que ele normalmente não está propriamente muito carregado, é quando nós sentirmos que aquele cristal está a precisar de limpeza, é quando nós fazemos a limpeza. E normalmente, nestas circunstâncias, eu normalmente até ou defumo, ou coloco efetivamente a selenite lá ao pé e deixo ficar horas ou dias e deixo ficar e ela vai limpando tudo aquilo que está à volta. Pronto, portanto, mas isso depois depende sempre daquilo que cada um sente que deve ou não fazer. Depois de limparmos, devemos energizar. Porquê? Porque limpamos, descarregamos a energia e agora temos que os recarregar. Eles são baterias autênticas. Então, primeiro descarregamos e a seguir vamos limpá-los. Então, como é que nós vamos limpar? Como é que vamos energizar? Podemos usar o sol, podemos usar a luz da lua, podemos usar a terra, porque eles também vêm da terra, e se nós colocarmos num vaso, por exemplo, e enterrarmos, por exemplo, num vaso, deixamos ao pé de uma planta, da noite para o dia, por exemplo, podemos deixar toda a noite, ele vai carregar, ele vai energizar. Então, a luz do sol, o único senão é temos que ter atenção que não podemos deixar demasiadas horas, porque há alguns cristais que perdem as suas propriedades precisamente dada a luz solar. Eu recordo-me que a ametista, por exemplo, se apanhar muito sol, transforma-se num citrino. Ou seja, ela vai perder as propriedades dela, claro que vai passar a ser outro cristal com outras propriedades, mas se a intenção é mantê-la no seu estado original, então não deve apanhar muito sol, por exemplo. A luz da lua, ela não tem necessariamente que estar a apanhar a luz diretamente. Nós podemos colocá-la no exterior, por exemplo, à janela ou à janela, desde que ela esteja a apanhar o ar, por assim dizer, desde que ela esteja ao luar, não necessariamente com a lua a apontar. Se conseguirmos isso melhor, mas se não conseguimos, desde que esteja a receber a luz da lua,
é o suficiente, ela carrega na mesma, ela energiza na mesma. Outra coisa muito curiosa, e para quem é reikiano, por exemplo, pode aproveitar para fazer, que é dar reiki aos cristais, que é com as mãos, precisamente. Então nós podemos colocar os cristais e estarmos durante um bocadinho a passar a nossa energia, da mesma forma que nós fazemos com reiki e passamos a outras pessoas, podemos fazer exatamente a mesma coisa com os cristais. E portanto, colocamos nas duas mãos, estamos ali um pouco o tempo que nós sentimos, a carregar o cristal, precisamente com a nossa energia. Okay? Isto é outra forma de carregar os cristais. Tipos de cristais. É assim, há imensos tipos de cristais. Depois depende muito daquilo que nós queremos ou como é que nós queremos usar os cristais. E depende do que é que nós queremos tratar. Okay? Ou seja, há N tipos de cristais. Nós vamos encontrar por cores, vamos encontrar cristais por características, dependendo daquilo que nós queremos trabalhar. Nós vamos encontrar cristais que são cristais protetores, cristais de alinhamento, cristais que são energizantes, cristais que são, portanto, que são de proteção. Vamos encontrar N cristais diferentes, até porque depois podemos criar uma grelha de cristais, por exemplo. Isto já será outro tema para outra altura, que é as grelhas, que é precisamente nós aproveitarmos a energia dos cristais para criarmos uma geometria sagrada, como se fosse uma espécie de um altar, em que nós colocamos ali a energia que nós queremos potencializar na nossa vida. Então vamos colocar os cristais que sentirmos que... Eu gosto muito de usar a intuição para sentir que cristais devemos colocar. Claro que há cristais mais adequados para uns para potencializar, outros para energizar, outros para proteger, outros para trabalhar a elevação de energia, outros para enraizar. Depende muito daquilo que nós queremos trabalhar, mas se seguirmos a intuição, ela nunca nos falha. Portanto, ela vai nos mostrar aquilo que nós precisamos em determinada altura. Okay? E na prática nós vamos montar a grelha, no fundo vamos montar uma bolha. É como se fosse uma bolha de energia que nós vamos montar com uma determinada intenção. As grelhas de cristais devem ser montadas sempre com base na intenção daquilo que nós queremos trabalhar na nossa vida. Por exemplo, se eu sinto que preciso trabalhar a minha elevação vibratória, eu vou montar uma grelha em que eu vou ter vários cristais, vou ter um cristal que é o que vai acionar a vibração da grelha, é o que vai acionar a circulação de energia na grelha, e vou ter uma pedra angular precisamente no meio, que é como se fosse a torre de energia no meio. Depois vou ter os restantes cristais à volta e vai haver uma com a qual eu vou acionar a energia. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar a grelha e vou colocar a intenção daquilo que eu quero trabalhar naquela grelha. E imaginem, posso deixar o tempo que eu sentir. O que é que convém? Convém, porque a energia vai se dissipando, que de X em X dias eu vá lá carregar a grelha novamente. Ou eu uso o cristal que eu tenho para energizar, no fundo é a ignição da minha grelha, ou eu posso usar as minhas mãos e faço reiki à grelha, não é? Faço reiki ou coloco a minha intenção com as minhas mãos, com a minha energia daquilo que eu quero ver trabalhado naquela grelha. É muito simples montar uma grelha, é muito simples de trabalhar com os cristais, e a potencialidade que eles trazem, que é imensa. Tudo aquilo que nós precisamos precisamente para nos reequilibrarmos. Óbvio que pode ser em complementaridade com outro tipo de terapias, com outro tipo de práticas, mas os cristais vão-nos trazer a energia mais pura que pode haver. Falando agora aqui um bocadinho de doenças. Nós já falámos aqui nas dores do corpo, já fizemos aqui um direto em que falámos nas dores do corpo, e na prática o que é que são as doenças, não é? As doenças são precisamente a manifestação no corpo físico daquilo que advém dos outros corpos. Então, quando ao princípio eu falei aqui na aura, nos meridianos e nos chakras, portanto estávamos aqui a falar do nosso campo energético,
Na prática é precisamente isso. Quando nós temos o nosso campo energético com algum tipo de debilidade, e campo energético aqui são os nossos vários corpos, e portanto quando algum deles está com algum tipo de debilidade, e muitas vezes é precisamente o nosso campo emocional, o nosso campo mental, que acabam por ser assim os primeiros a manifestar, depois o que acaba por acontecer é manifesta-se no corpo físico. E aí é quando o corpo já não aguenta, já é o grito, o último grito do corpo, é quando a doença já se manifesta no corpo físico. Então, esse órgão, vamos supor que a doença atinge um determinado órgão. Esse órgão está precisamente a dizer-nos o que é que está em falta, ou o que é que nós não estamos a fazer de forma correta. E daí que ele esteja a manifestar em forma de doença. Todas as nossas emoções estão conectadas a determinados órgãos do nosso corpo. Nós falámos nisto. Claro que não abordámos todos os órgãos, nem abordámos todas as doenças, não é? Ficaríamos aqui o resto do ano e mais seria. Precisamente para abordar a relação das nossas emoções com os nossos órgãos internos. Por exemplo, o nosso fígado, que faz a nossa depuração, quando o fígado não consegue fazer a limpeza emocional, a nossa limpeza, a purificação, o fígado faz precisamente isto, que é a nossa purificação emocional, pode se tornar num fígado gordo. O fígado vai se manifestar aonde? Ele está alinhado, precisamente, ele vai estar alinhado muito provavelmente com o nosso plexo solar. Então o nosso plexo solar vai se manifestar com problemas de autoestima, com problemas de poder pessoal, com tudo vai ser um problema na nossa cabeça, ok? Pronto, isto para dizer o quê? Que é qualquer debilidade nos nossos vários corpos vai se manifestar depois aqui no físico. O que é que os cristais têm a ver com isto? Os cristais vão precisamente ajudar a reequilibrar, e nós podemos trabalhar os cristais associados aos nossos órgãos, e portanto os cristais vão precisamente energizar, vão precisamente limpar os nossos órgãos para que eles consigam retomar o seu estado normal. Okay? É algo que é extremamente interessante e é extremamente bonito. Porquê? Porque é um processo que é feito com um elemento da natureza, que é feito com um elemento natural. Não estamos a usar aqui absolutamente nada, não tem a ver com religião, não tem a ver com absolutamente nada. É usar um elemento da natureza, simplesmente, e aplicado no nosso corpo. Então, aqui em relação às dores do corpo, pronto, era isto que eu queria trazer. Depois, na prática, eu podia-vos dar uma lista enorme de doenças com os cristais, precisamente, que nós podemos usar. Mas podemos fazer a associação de diversas formas. Podemos fazer a associação por cores, por exemplo. Nós temos os nossos chakras e já falámos nas várias cores, não é? que eles têm. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, por exemplo, e isto é o mais simples até, para quem não quer ou para quem não se identifica muito com o mundo dos cristais ou não quer entrar em profundidade, mas é algo que é muito simples. Por exemplo, o nosso primeiro chakra, que é o nosso chakra raiz. Okay? Eu vou só falar nos principais, não vou falar nos outros todos. Nosso chakra raiz, que está na base da coluna. E nós já falámos que as cores, por exemplo, associadas ao nosso chakra raiz, pode ser o vermelho ou o dourado. Então, logo à cabeça, nós sabemos que os cristais que tenham essas cores, eu tenho aqui, por exemplo, jaspe vermelho, vão trabalhar precisamente o meu primeiro chakra. Então, porquê? Dada a cor, precisamente, a cor da terra. Então, o meu primeiro chakra, que é precisamente aquele que é a minha chakra, o meu chakra raiz, que me conecta à terra, precisamente, vai ser trabalhado precisamente como um chakra que tem a cor da terra. Okay? Então, como é que eu posso trabalhar? Eu posso andar com o cristal, eu posso meditar com o cristal, eu posso, por exemplo, deitar-me e colocar o cristal em cima da base da minha coluna e permanecer ali durante um pouco com ele. E aqui a ideia é o mais simples possível, é descomplicar o mais possível e colocarmos sempre a intenção quando estamos a trabalhar com os cristais. Por exemplo, se estivermos a trabalhar com o nosso plexo solar,
Deixa-me ver se eu tenho aqui. Podemos usar, deixa-me ver, podemos usar âmbar, por exemplo, porque âmbar é amarelo e o nosso plexo solar, por exemplo, é amarelo. Então podemos usar o âmbar, ok? O âmbar é um cristal artificial, okay? Porque é feito de resina, mas podemos usar precisamente a energia do âmbar para ativar o nosso plexo solar, para reequilibrar o nosso plexo solar. Se estivermos a falar, por exemplo, do nosso chakra cardíaco, nosso coração, podemos usar 2 cores. Eu acho sempre que nós podemos usar qualquer cor em qualquer chakra, mas dada a cor que cada chakra tem, ou a cor que está associada, nós podemos precisamente, para ser mais fácil, usarmos as cores a nosso favor nesse sentido. Então, como é que o chakra cardíaco, o que é que nós podemos usar? Podemos usar rosa ou verde, por exemplo. Eu tenho aqui verde, que eu tenho aqui, é uma malaquite, e quem diz uma malaquite, podemos usar aqui uma aventurina, que também é verde, ok? E se quisermos usar um cristal cor-de-rosa, podemos usar aqui um quartzo rosa, por exemplo, que é a pedra do amor, precisamente. O amor próprio, o amor incondicional, o amor por todos. Temos aqui o quartzo rosa, ou também podemos usar, que eu tenho sempre aqui, que eu gosto muito, podemos usar aqui a ágata rosa, ok? A ágata rosa, eu coloquei a ágata rosa inclusive nas opções do fim de semana, portanto para esta semana, e a ágata rosa ajuda precisamente a trabalhar o nosso cardíaco também. Ou seja, na prática nós podemos fazer a associação desta forma. Eu acho que é uma forma muito simples e muito eficaz, ou seja, não sabemos que cristal vamos usar. Ok, então podemos fazer a associação de fazer pelas cores, por exemplo. Okay? Claro que há doenças com cristais específicos que nós podemos usar, mas isso depois é dada informação, ok? Isso depois é passado, toda essa informação é passada em informação para que depois quem quer ser terapeuta, e não só, mas quem depois quiser aplicar isso na sua vida, no seu dia-a-dia, de forma mais específica, o possa fazer. Mas isto só para deixar a ideia de como é que os cristais podem funcionar. Como é que podemos, ou melhor, vamos primeiro aqui aos benefícios. Quais são os benefícios ou os grandes benefícios para além do reequilíbrio que eu falei? Ao fazermos aqui um reequilíbrio, estamos a trabalhar 2 coisas em simultâneo. Estamos a reequilibrar e estamos a desbloquear. Portanto, estamos a eliminar bloqueios que nós possamos ter no nosso corpo. E é tão simples como nós usarmos um elemento da natureza, limpá-lo, energizá-lo, programá-lo precisamente com a intenção de limpar os nossos bloqueios, de elevar a nossa vibração, de nos proteger, colocarmos, por exemplo, no sítio específico, ou podemos usá-los das mais diversas formas. Se forem pequeninos, podemos andar com eles nos bolsos, se podemos andar com eles em pulseiras, podemos andar com eles em fios, podemos usá-los apenas em casa. Por exemplo, eu gosto muito de ter na mesa de cabeceira, por exemplo, e uso os mais tranquilos, por se possível, à mesinha de cabeceira. Gosto de dormir com eles debaixo da almofada, por exemplo. Para quem tem insónias, por exemplo, para quem dorme mal, por exemplo, pode usar água marinha. A água marinha é tranquilizante, é anti-stress e ajuda a conectar-nos com o todo, mas de uma maneira muito, muito angelical. Então, por exemplo, dormir com uma água marinha debaixo da almofada é tiro e queda. Para quem eventualmente tem problemas em adormecer ou tem depois ali um sono mais irregular, uma água marinha, por exemplo, ou uma selenite. Esta é grande, mas há mais pequeninas. As duas, por exemplo, debaixo da almofada, a pessoa apaga de certeza absoluta. Já para não falar no benefício que depois vai receber toda a noite da pedra estar a atuar no corpo. No corpo, nos vários corpos, não é apenas no corpo físico. Em que mais o que os cristais nos podem ajudar? Aliviar as dores, como nós falámos ali na questão das doenças. Tudo o que seja dores, seja a que nível for, ok? Sejam dores de cabeça, sejam dores de barriga, sejam dores do que for. Alívio das dores, depressões, ansiedades,
outro tipo de distúrbios mentais que possam haver. Isto porquê? Precisamente porque há cristais, há todo o tipo de cristais. Há cristais que são mais calmantes, que são mais relaxantes. Portanto, há cristais para despertar os nossos dons, para trabalhar aqui a nossa parte mais superior. Há cristais mais para enraizamento. Há cristais para proteção como a turmalina, como a obsidiana, por exemplo. Elas são pretas. Elas protegem-nos da energia negativa. Depois temos cristais de conexão, temos cristais mais que podemos usar mais ao nível superior e, por exemplo, e lá está, se nós formos associar por cores, a parte superior nós temos, no laríngeo temos o azul clarinho, temos o azul índigo e depois aqui temos o violeta. E, precisamente, associado ao violeta, nós temos a ametista, por exemplo. Então, a ametista vai precisamente nos conectar mais com a parte superior, mais com a parte, eu não diria apenas espiritual, mas com todo o universo. Então, vai ajudar-nos precisamente a trabalhar aqui esta parte, a desbloquear mais aqui esta parte. Então, por muito engraçado que possa ser, podemos meditar e colocar aqui o cristal precisamente para ele potencializar aqui o nosso chakra, a abertura do nosso chakra. Mais desintoxicar o corpo, limpar o corpo. Podemos usar cristais que nos levam precisamente a limpar o nosso corpo. Depois temos aqueles que nos vêm dar a sensação de bem-estar, como a água marinha faz. Voltando atrás, em relação ao cristal de proteção, para além da turmalina, para além da obsidiana, temos o olho de tigre. O olho de tigre é um excelente cristal de proteção. É mesmo muito forte. Isto porquê? Porque a turmalina, por exemplo, em pulseira, quem quiser andar com uma pulseira, por exemplo, é mais difícil arranjar uma pulseira feita de turmalina do que arranjar uma pulseira feita de olho de tigre. Eu tenho uma de olho de tigre porque é mais fácil também encontrar e é um cristal muito, muito, muito potente. Uma forma, por exemplo, de usarem uma selenite, uma turmalina ou um olho de tigre, colocarmos à entrada de casa. Nós vimos da rua, trazemos imensa energia da rua, energia densa. Quando entramos em casa, se tivermos à entrada uma selenite, por exemplo, e uma turmalina, o que elas vão fazer é, a selenite vai limpar, a turmalina vai impedir simplesmente a energia negativa de entrar. É como se barrasse a energia negativa e vem a selenite e faz o trabalho de limpeza. Então é quase como passarmos um portal, entramos em casa e passamos um portal por onde estes seres magníficos nos limpam e nos ajudam. Então, por isso é que eu gosto destes cristais espalhados por todo lado, mas pronto, neste caso, a ametista, exatamente, Andreia, por exemplo, andar sempre na bolsa, exatamente. Como tenho cristais sempre espalhados por todo lado, mas eu sou suspeita. Eu levo os cristais para as aulas, para trabalhar com as crianças, eu levo cristais para as terapias, eu ando sempre com eles em todo lado. E portanto, isto porquê? Porque vejo a potencialidade que eles têm e quanto mais nós trabalhamos com eles, mais é a potencialidade daquilo que eles nos podem trazer. Portanto, aqui a sensação de relaxamento, tudo isto que eu vos disse aqui, alívio das dores, alergias, tudo aquilo que sejam problemas que estão manifestados no nosso corpo físico e que muitas vezes a origem normalmente nunca é no corpo físico, ok? Então, esta cura energética que é feita, pode ser feita aqui com estes lindos seres. Outro cristal que eu tenho aqui, que nos ajuda, por exemplo, a conectar e em meditação é muito bom, que é, temos aqui a moldavite, depois temos aqui a moldavite. E, portanto, ela também nos ajuda precisamente a conectar. E em meditação é excelente, porque ajuda precisamente a abrir aqui o nosso campo superior, por assim dizer. E então, para meditar, é muito bom. Eu tinha aqui, deixa-me só ver, tenho aqui um citrino. O citrino, por exemplo, ele aqui na imagem não se nota muito, ele é assim meio amarelado. A ametista, quando apanha muito sol, transforma-se em citrino, ok? Porque perde as propriedades dela e torna-se amarelada.
Na prática, o citrino, para além de também nos ajudar a proteger, é um excelente cristal para a abundância. Okay? Para quem quiser trabalhar a abundância, andar com um citrino é excelente. Mas, o que é que... Eu acho que, de um modo geral, eu acho que já toquei nos pontos todos que eu queria trazer. Mas, tipos de utilização que nós podemos dar aos cristais. Já não me estou a referir aos tipos de cristais, mas ao tipo de utilização que nós lhes podemos dar. Podemos usá-los precisamente como um amuleto. Okay? Não sei se lhe poderia chamar amuleto, mas eu sempre que venho fazer um direto e sempre que estou aqui a trabalhar, tenho a minha selenite sempre comigo na mão e coloco nela a intenção daquilo que eu quero em determinado momento, mas nós podemos usar um cristal como amuleto. Depois podemos usar na base do Feng Shui, precisamente usar dentro de casa e ver em que pontos nós podemos colocar os cristais para eles potencializarem, limparem, protegerem a nossa casa. Depois podemos usar de acordo com as profissões, de acordo com os meses do ano, de acordo com os signos, porque cada signo também tem os seus cristais associados. Mais, podemos usar de acordo com os chakras, como nós falámos, e de acordo com os planetas também. Okay? Tudo depende, basicamente isto é, tudo depende do trabalho que nós queremos fazer com os cristais, a forma como nós vamos potencializar a sua utilização. Se, por exemplo, eu quero relaxar, se calhar eu não vou usar um cristal que me vai potencializar uma transformação. Por exemplo, não vou usar, se calhar, uma pedra da lua. Uma pedra da lua vem trabalhar a nossa energia feminina. Ajuda-nos a conectar, mas essencialmente vem fazer este trabalho de transformação. Trabalhar aqui com a nossa energia feminina. Ou seja, se eu tenho uma dor de cabeça, preciso de relaxar, eu não vou buscar um cristal que vai potencializar a minha energia. Vou buscar um cristal, por exemplo, não vou buscar uma ágata rosa. Se calhar vou buscar mais uma água marinha, precisamente para me ajudar a acalmar. Um cristal que é muito interessante, que é excelente para tudo. Excelente para tudo, que é um vórtice de energia, que é um quartzo transparente, que é um mineral que existe em a maior quantidade no planeta, que é precisamente, para além de proteger, potencializa, é fortíssimo e inclusive recarrega baterias. Portanto, este é energizante, okay? Também nos protege, sem dúvida. Inclusive, mesmo em termos de combustível, experimentem colocar um quartzo transparente. Pode parecer tolice aquilo que eu estou a dizer, mas não. Experimentem colocar um quartzo transparente no carro. Deixem ficar no carro durante algum tempo e vão perceber que se calhar o consumo que o vosso carro vai fazer, mesmo em termos de combustível, vai reduzir um bocado. Porquê? Porque o quartzo transparente potencializa a energia. Okay? Então é quase como se fosse tivéssemos ali a colocar uma bomba energética para rentabilizar. Okay? Mais, como é que podemos escolher, quando vamos à loja, como é que podemos escolher, por exemplo, os cristais? Eu sou muito sincera, eu quando vou à loja, normalmente a minha intuição guia-me naquilo que é o cristal que eu preciso de trazer comigo em dada altura. Os cristais têm uma sabedoria muito, 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 muito própria. Então, normalmente eles aparecem na nossa vida quando nós precisamos deles, quando nós precisamos da energia que eles têm que trazer para a nossa vida e muitas vezes nós não conseguimos reconhecer isso. Então os cristais a dada altura, por algum motivo, ou porque alguém nos aconselhou, ou porque os encontramos na rua, ou porque de repente damos com a loja, eles vão aparecer no momento certo, no momento em que nós precisamos de trabalhar a nossa energia ou de nos reequilibrarmos com base na energia deles. Escolher, quando vamos à loja, eu escolho intuitivamente, confesso. Ao princípio, se calhar já há muito tempo atrás, se calhar ia ali à risca, eu quero trabalhar isto e ia comprar aquele cristal especificamente. E depois comecei a perceber que, dependendo da intenção que nós colocamos na prática, é claro que nós podemos seguir tudo à risca e fazer por cores, por signos, por profissões, por tudo isso.
Mas na prática, a intenção que nós colocamos, seja em que cristal for, vai potencializá-lo e vai trazer a energia dele para nós. Portanto, quando entramos dentro de uma loja, se o olhar for para uma determinada vitrine com uma determinada cor, é porque é ali que está a energia que nós precisamos. Então, depois, na prática, nós, lá está, temos que trabalhar muito com a nossa intenção. É sempre com a nossa intenção, colocar sempre a nossa intenção em tudo. Mesmo quando vamos comprar um cristal, que seja para dar a outra pessoa, quando vamos comprar, vamos lançar a nossa intenção. Então, o que vai acontecer é o cristal que tiver que vir connosco vai se manifestar de alguma forma. Eu posso partilhar aqui, aconteceu-me uma vez, já me aconteceram várias coisas com os cristais, dentre as quais, quem tiver cristais é muito normal, por vezes os cristais desaparecem. Nós pousamos num determinado sítio e, se for preciso, no dia a seguir, ou eles desaparecem simplesmente, mas é mesmo assim, é característico. Portanto, eles desaparecem, se calhar têm que ir fazer alguma coisa e depois voltam. E aconteceu-me uma vez ir à loja comprar e pedi um quartzo rosa. E a senhora abriu a vitrine e tira a caixa que tinha os quartos rosas e a porta da loja estava no mínimo a uns 3 metros da vitrine onde eu estava. E conforme eu vou colocar a mão dentro da caixa para tirar, para escolher a pedra, porque assim é que deve ser, a pessoa que vai usar o cristal é que deve escolher a pedra. Okay? Claro que se não for possível, a pessoa que for fazer a compra vai com a intenção de enviar depois àquela pessoa, mas o aconselhável é sempre sermos nós a ir comprar os cristais que são para nós. Quando eu coloquei a mão na caixa dos quartzos rosas, houve um deles que saltou 3 metros, portanto saltou para a porta da rua, saltou até à porta da loja. Confesso que na altura fiquei sem saber muito bem se devia levar o cristal ou se era porque ele não queria vir comigo. E depois troquei por outro. Mas os cristais manifestam-se das mais diversas formas e aparecem e vão sempre aparecendo na nossa vida, mostrando sempre o caminho, e depois nós até podemos, de acordo com o cristal que nos suscitar curiosidade, muitas vezes nós até vamos até ele e nem sabemos o que é que eles fazem, mas na prática o nosso campo energético é que está a manifestar que precisa daquela energia, que precisa daquele cristal, ok? Então, na prática é trazer, e depois podemos ir ver o que é que aquele cristal faz e como é que podemos trabalhar com ele. Aconselho vivamente, quando precisam de fazer um trabalho específico com algum cristal, a meditarem com o cristal, ok? Nós agora vamos fazer um pequeno exercício, é mesmo um pequeno exercício, não é nada de especial, mas vou pedir a quem tiver cristais que agora traga os cristais para nós fazermos aqui um pequeno exercício precisamente com eles. Eu vou só aumentar um bocadinho a música. Vou pedir que se coloquem nas vossas posições como se fossem meditar. Se preferirem deitar-se, por exemplo, imaginem que sentem que querem colocar o cristal num determinado local do corpo, também podem fazê-lo, ok? Eu vou só aumentar aqui um bocadinho a música. Eu não sei se conseguem ouvir. Eu vou só. Portanto, vou pedir que se coloquem nas vossas posições. Coloquem ou segurem o cristal na mão ou coloquem na posição do corpo em que sentirem. Vão fechar os vossos olhos e vão inspirar profundamente. Inspirar profundamente e expirar. Deitar o ar todo fora. Mantenham o cristal em contacto com o vosso corpo, seja nas mãos, seja noutro local do corpo.
Inspirem e expirem. Relaxem o vosso corpo ao máximo. Libertem qualquer tensão que tenham no vosso corpo neste momento. Neste momento só existem vocês e o cristal. Inspirem e expirem. E a cada expiração, o vosso contacto com a energia mágica do cristal aumenta. O vosso contacto com o cristal é como se o cristal fosse o vosso prolongamento. Inspiramos e expiramos. E a cada expiração vamos permitir que o cristal fale connosco, contacte connosco. E os cristais têm sempre mensagens tão bonitas para nós. Vamos permitir que o nosso cristal não pensem em mais nada. Apenas permitam que o contacto se estabeleça, que o cristal vos entregue a mensagem. Inspiramos e expiramos. E vamos agradecer a estes seres mágicos. Acho que tinha ficado sem câmera. Vamos agradecer a estes seres mágicos. Espero que tenham conseguido receber a vossa mensagem. Não foi um exercício muito longo, para também não nos alongarmos aqui muito. Mas isto é algo que nós podemos fazer diariamente em meditação com os cristais. Meditar com os cristais, uma vez que estamos a meditar, já estamos a entrar noutra energia, já estamos-nos a elevar vibracionalmente. Se colocarmos os cristais, por exemplo, à nossa volta, fazermos uma roda com cristais e nos colocarmos dentro dessa bolha com cristais, as potencialidades então ainda vão ser muito maiores. Portanto, vamos vibracionalmente então vibrar mesmo muito alto, aproveitando precisamente a energia que os cristais têm para nós naquele momento. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma partilha, se conseguiram neste curtinho tempo relaxar e contactar aqui com o vosso cristal, conseguiram sentir a energia do vosso cristal. Não se esqueçam que é essencial que os cristais de vez em quando sejam limpos, precisamente para quando fazemos este tipo de práticas podermos também usufruir melhor possível da energia que eles têm para nós, e para também não lhes entregarmos apenas a energia densa, não é? Porque a ideia também é, e dado que eles têm memória e guardam tudo aquilo que nós passamos para os cristais, eles guardam na memória. E podemos inclusive fazer dessa forma. Meditar. Imaginem que estão a fazer uma meditação muito bonita, que querem recordar. Façam com um cristal de quartzo. Um cristal de quartzo transparente. Não se percebe muito bem, mas ele é transparente. Com um cristal de quartzo transparente, que são assim as memórias, que são aqueles que memorizam muito, que memorizam melhor aquilo que nós passamos para eles. Memorizem no cristal aquilo que é a vossa meditação em determinado momento. E depois, posteriormente, quiserem se recordar daquilo que gravaram no cristal, meditem novamente com o mesmo cristal. E aquelas memórias que vocês gravaram no cristal vão ser reativadas. E é quase como se pudessem retomar aquela meditação. E, portanto, coisas bonitas podem ser gravadas dentro dos cristais. Como eu costumo dizer aos meninos, os cristais existem para, tal como nós, serem tratados com muito amor.
porque são seres da natureza também, têm memória e, portanto, também sentem tal como nós. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se tem alguma partilha, porque se não tiverem, eu vou-me despedir para não nos alongarmos. Eu disse que não íamos fazer um direto muito, muito longo, mas acho que acabámos por fazer mais ou menos o mesmo tempo de habitual. Agradeço por terem estado aqui, por me permitirem partilhar aquilo que eu gosto tanto, que é falar de cristais, de poder levar aqui esta energia mais leve do que o normal até. E pronto, e é isto. Despeço-me de todos. Muito grata por terem estado aqui. Desejo-vos um ótimo feriado e vemo-nos na sexta-feira, que eu depois irei trazer a mensagem do dia. Tá bem? Um grande beijinho e um ótimo feriado. E uma noite descansada.